Olá pessoal, estou aqui mais uma vez e hoje trarei para vocês algumas dicas quanto à utilização do Word. Não será uma aula falando da interface e das ferramentas em específico, mas veremos algumas dicas que serão muito importantes no futuro, tá? Então a primeira coisa é a interface do programa, que é o que vemos assim que abrimos o programa. Você abre o programa, aparece isso daqui. Na versão de 2006, que é a que eu estou utilizando aqui, 2016 na verdade. Então, essa é a interface do programa de 2016. Na de 2019 pode ser um pouquinho diferente, assim como na de 2003 ou na de 2010, mas não é nada muito extremo, tá? Então, essa é a interface do programa. A única coisa que a gente precisa se atentar aqui agora no momento é onde está escrito aqui documento em branco. O resto a gente vai ver em outras aulas específicas para esse conteúdo. Tá? Então, vocês vão clicar com o botão esquerdo aqui em documento em branco. Outra coisa, se você está com uma versão anterior ou uma versão superior, não se preocupe, você vai conseguir acompanhar tranquilamente, tá? Porque as versões elas não mudam muito, como eu falei na aula anterior. Então, documento em branco, eu abri um documento em branco aqui no programa, certo? Aqui nós temos a interface do programa, que veremos em aulas específicas. Aqui nós temos as guias, né? Ou a barra de guias. Nós temos as ferramentas aqui embaixo. E também temos esses elementos aqui que são muito relevantes para a utilização do programa. Mas hoje veremos essas dicas, que vão ajudar quem já sabe e também quem não sabe nada do programa. Então a primeira coisa que vamos fazer é criar um texto automático. A primeira dica é essa, a criação de um texto automático. Esse texto automático ele vai servir para que você treine, né? Se é um editor de texto, como que você vai aprender? Editando textos. Então não é necessário que você digite o texto do zero. Você pode utilizar esses dois códigos que eu vou mostrar para criar textos. Então o código ele se inicia com o sinal de igual. Logo em seguida você vai digitar o RAND, ou RAND, vai abrir parêntese e dentro dos parênteses você vai digitar um número e esse primeiro número é referente à quantidade de parágrafos. Então eu quero um texto com 3 parágrafos. Vou colocar vírgula. Depois da vírgula eu vou colocar a quantidade de frases que eu quero em cada parágrafo. Então eu quero um texto com 3 parágrafos, em cada parágrafo eu quero 3 frases. Após isso eu vou fechar o parêntese e pressionar a tecla Enter. Pronto, criei um texto. E um texto com 3 parágrafos e cada parágrafo tem 3 frases. Beleza? Então é muito simples e temos um texto pronto aí, não precisamos digitar. Tem outro código também, que é o lorem, igual, né? Tem que ter o igual, L-O-R-E-M. O lorem vai criar um texto em latim. Novamente, eu abro parêntese, dentro do parêntese digito a quantidade de parágrafos, logo após a quantidade de frases que eu quero em cada parágrafo. Fecho o parêntese e pressiono Enter. Tá? Então aqui, um texto com 3 parágrafos, cada parágrafo 3 frases, tá bom? O lorem é um tipo de texto justamente feito para isso, para treinar, para praticar. E também tem outra forma de utilizar esses códigos. Você digita o igual, digita o nome do código, abre e fecha parênteses sem digitar nada dentro. Você cria um texto com um tamanho pré-definido. E a mesma coisa no RAND. Beleza? Então aí eu criei um texto de treinamento. É para isso que serve um texto de treinamento. Então essa é a primeira dica, tá? Muito simples e vai ser muito útil no futuro. A segunda dica é quanto à alteração do tamanho da fonte. A primeira coisa que você precisa entender no Word, ou em qualquer programa que edite algo, edite imagem, planilha, apresentações, é que você precisa mirar. E mirar nos programas é chamado de selecionar. Para fazer uma seleção simples, você clica, segura e arrasta. Vou selecionar até aqui em Poderosa. Fiz a seleção, isso significa que eu estou mirando. Se eu estou mirando, eu posso editar isso daí que eu estou selecionando. Se eu não selecionar, eu não consigo editar. Eu só edito o que estiver selecionado. Então, para fazer uma seleção simples, eu clico, seguro e arrasto. Clico com o botão esquerdo do mouse, mantenho o clique e arrasto. Existem outras formas de fazer uma seleção, mas isso veremos nas próximas aulas. Tá bom? Então selecionei isso daqui e tecnicamente, para que eu consiga alterar o tamanho, eu preciso vir aqui na página inicial, aqui nas ferramentas de fonte. Eu clico aqui, onde está 11, eu posso clicar nessa seta aqui e alterar o tamanho, diminuindo ou aumentando. Tá? Ou então eu posso clicar aqui, apagar e digitar o tamanho que eu quero. Também funciona dessa forma. Beleza? Então essa é a primeira forma que eu tenho para alterar o tamanho
de uma letra, da fonte, né, o tamanho do texto. Mas tem outra forma, que é você utilizando o atalho do teclado. Você segura a tecla Ctrl e aperta também as teclas de colchetes. A tecla de fechar colchete aumenta e a tecla de diminuir colchete diminui. A tecla de abrir colchete diminui. Só que aqui no programa que eu utilizei para mostrar o atalho, está desconfigurado. Então eu vou anotar aqui para vocês. Ctrl mais esse daqui diminui. E o Ctrl mais esse daqui aumenta, né? Então o Ctrl com colchete que abre, eu diminuo. E com colchete que fecha, eu aumento o tamanho da fonte. Beleza? Então esse atalho aqui vai ser muito importante. Inclusive eu estou utilizando ele aqui agora. Não está configurado aqui no programa, eu peço até desculpa. Mas enfim, acho que deu para entender. Beleza? E também temos outro atalho para fazer a mesma coisa. Esse atalho vai ser a tecla Ctrl segurada, depois a tecla Shift segurada e depois os símbolos de maior e menor. Tá? Eles estão aparecendo como ponto e vírgula aí, mas enfim, eu vou escrever ali para vocês. O maior ele fica localizado no mesmo local que o ponto tá. E o menor fica localizado no mesmo local que a vírgula está. Tá? Então, basicamente é isso que você faz para aumentar e diminuir. São esses dois atalhos. Eu vou anotar aqui também. Ctrl mais aumenta e Ctrl mais esse aqui diminui. Lembrando que você não pode apertar só a vírgula, você tem que segurar o Shift também. Tá? É por isso que eu não falo, podia falar que era vírgula ou ponto, mas aí você poderia se confundir, tá? Inclusive, eu vou utilizar eles aqui para aumentar o tamanho da minha fonte. Tá bom? Então, esses são atalhos para aumentar e diminuir o tamanho da sua fonte. Beleza? Agora, eu vou fazer uma formatação básica aqui e não se preocupem se vocês não entenderem o que eu estou fazendo. Mas enfim, eu vou selecionar uma parte do meu texto, vou modificar a cor. Vou selecionar outra parte e vou colocar negrito, itálico e sublinhado. Vou selecionar outra parte. Enfim, o que eu acabei de fazer foi uma formatação. Formatação não é nada mais, nada menos do que uma edição de texto. Eu vou selecionar o que eu acabei de formatar, vou segurar a tecla Ctrl, logo em seguida pressionar a tecla espaço. Então, Ctrl mais espaço vai ser um atalho que nos auxilia a limpar a formatação do texto. Então, sempre que você modificou seu texto, trocou o padrão da letra aqui e também o tamanho. Lembrando que é melhor utilizar o atalho, beleza? Mudei o tamanho aqui. Só que eu não gostei do que aconteceu, não gostei dessa modificação que foi feita. O que eu faço? Eu seleciono o que foi modificado, clicando e arrastando, e pressiono seguro a tecla Ctrl, depois pressiono a tecla espaço. Então eu vou limpar a formatação do meu texto. Beleza? Então essa é a dica. Ctrl mais espaço, você limpa a formatação. Vocês vão ver isso mais pra frente, mas é a mesma coisa que você chegar aqui, selecionar e clicar nessa borracha aqui, nessa ferramenta aqui. É uma borracha com um A atrás. Beleza? Então é a mesma coisa e eu recomendo utilizar o atalho sempre. Beleza? Agora, vamos para a quarta dica. Vocês sabem que nós temos uma tecla responsável por apagar, né? Que é a tecla Backspace. Ela fica acima da tecla Enter. Só que se você segurar o Ctrl e pressionar o Backspace, você apaga toda uma palavra, ao invés de apagar letra por letra. Então, Ctrl mais o Backspace, que é a tecla de apagar, eu apago toda uma palavra. Certo? Então, essa dica é muito importante. Beleza? Agora vamos para a quinta dica, que é o que você pode ter um banco de dados de cópias, de transferências de arquivos. Então, eu vou copiar isso daqui, ó. O vídeo fornece. Ctrl C, beleza? Eu vou copiar aqui poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Ctrl C, copiei também. Aí eu vou copiar aqui também uma parte desse nosso outro texto. Beleza? Aí eu fiz várias cópias, eu fiz 3, né, para ser mais específico. Só que vocês sabem que apenas a última aqui que vai ser colada, né? A última que eu fiz vai ser colada. Mas eu posso vir bem aqui, nesse ícone aqui, ó, clicando nele com o botão esquerdo, vai aparecer
um banco de dados de todas as cópias que a gente fez dentro do nosso programa. Inclusive a gente pode clicar aqui e limpar tudo. A gente limpa essas cópias que a gente fez. Então ali é um banco de dados com todas as cópias que a gente tem. Beleza? Então as cópias vão ficar salvas aqui. Beleza? Então sempre que você quiser copiar e colar algo, você pode ir fazendo dessa forma. Vai ficando salvo, ó, um após o outro. Inclusive imagens ou qualquer coisa do tipo também vai ficar salvo. Então aqui é um banco de dados onde você tem tudo aquilo que você copiou e você pode colar inclusive todos de uma vez. Se você vir aqui, colar tudo. Beleza? Então eu copiei tudo de uma vez, colei tudo de uma vez. Então aqui, mais uma vez, essa dica é importante, tá? É o banco de dados da área de transferência, onde fica tudo que você copiou. Beleza? Então essa foi a quinta dica. Agora vamos para a sexta dica, que são alguns atalhos que a gente pode fazer e são bem interessantes. O primeiro atalho funciona da seguinte forma: você abre parêntese, digita o A dentro desse parêntese e fecha. Esse aqui não deu certo, mas vamos lá, TM. Tá vendo? Fica essa marca aqui, de marca, né? Fica esse símbolo de marca registrada. Outro. O A não está dando certo, mas podem tentar no de vocês aí, que provavelmente vai dar certo. Tem outro aqui, que é você digita o menos duas vezes e a setinha. Você cria uma seta, né? Você cria uma seta diferente. Aqui, ó, a gente tem uma setinha, mas quando você faz isso, ele vira realmente uma seta, uma figura de seta. Beleza? E tem outros. Você pode, para acessar essas configurações, você pode vir aqui em arquivo. Aí você vai em opções. Aqui depois de opções você vai em revisão de texto. Em revisão de texto você procura opções de autocorreção. E aqui nas opções de autocorreção você vai ver algumas opções. Tem o C, tem o R e tem outras aqui também. Tá? Mas enfim. Vamos lá tentar esses daqui que eu acabei de mostrar. O C e o R. Beleza? Apenas o A não funcionou, porque ele não está lá. Tem a ver com a versão do programa. Então, tá vendo? Algumas coisas mudam no programa. Enfim, então, abro parênteses, digito R lá, vira isso. Abro parênteses, digito C, vira isso, tá? Então, essa é a sexta dica. Beleza? Muito simples, muito tranquilo. Agora vamos para a sétima dica. A sétima dica, você pode criar uma tabela utilizando um bug do programa. Para criar uma tabela, você vai ter que ir na guia inserir. E vem aqui em tabela, você cria uma tabela. Beleza? Mas tem outra forma de criar uma tabela, que é muito simples. Você vai digitar o símbolo de mais, vai pressionar a tecla Tab, vai fazer isso 4 vezes. Mais Tab, mais Tab. No final, você pressiona Enter. Você cria uma pequena tabela aqui. Tá? Você pode redimensioná-la clicando e segurando aqui. Você pode vir no meio dela aqui, ó, adicionar mais colunas e aqui embaixo para adicionar mais linhas. Beleza? Você move o mouse para cá, quando aparecer esse símbolo de mais, você pode clicar para adicionar linhas ou colunas. Beleza? Então, você pode criar uma tabela utilizando um bug de tabulação. Um bug de medição do programa. Mais uma vez, mais Tab, mais Tab, mais Tab, Enter. Criei uma tabela. Tá? Então, é um bug que nos favorece, né? Porque é muito mais rápido criar uma tabela dessa forma, é muito mais prático. Ainda mais você conseguindo personalizá-la aqui através desse comando. Tá bom? Então essa foi a sétima dica. Agora vamos para a oitava dica. Você pode inserir uma fórmula sem precisar digitar ela aqui no teclado, porque é muito complicado digitar uma fórmula pelo teclado. Então o que você vai fazer? Você vai segurar a tecla Alt, depois vai apertar a tecla G, Alt mais G. Vai abrir essa ferramenta aqui. Essa ferramenta ela é chamada de Ajude-me. Ou diga-me o que você deseja fazer. Então aqui você pode pesquisar qualquer ferramenta do programa. Qualquer ferramenta, não importa qual. Há duas formas de acessá-la. Eu clico aqui e pesquiso. Por exemplo, eu quero pesquisar a ferramenta de revisão. Aqui. Aí tem todas as ferramentas de revisão aqui. Só que eu também posso apertar o Alt mais o G para abrir ela diretamente. A ferramenta que eu quero pesquisar aqui é chamada de equação à tinta.
Então aqui eu já achei, ó. Equação à tinta. Vou clicar sobre ela e vai abrir uma página para mim. Então aqui nessa página eu posso usar o mouse para desenhar uma fórmula matemática. Não só matemática, como uma fórmula de física também. Então aqui, ó, raiz quadrada de 5. Vou tentar desenhar uma área aqui. Não deu certo, mas enfim. Deu tudo errado, mas aperta aqui em inserir. Ou então você pode apagar para tentar fazer de novo. Raiz quadrada de 5 sobre 2. Não reconheceu isso aqui como 5, mas enfim, agora reconheceu. Eu vou apertar em inserir e uma fórmula vai ser inserida aqui no meu programa. Bem aqui. Então eu não preciso me preocupar com esse tipo de coisa. Eu apenas procuro a ferramenta chamada equação à tinta, beleza? Então essa foi a 8ª dica. Agora vamos para a 9ª. A 9ª dica, ela tem a ver com tradução. Beleza? Então, eu vou digitar uma palavra aqui em inglês. Eu vou selecionar essa palavra e clicar com o botão direito sobre ela. Aí eu venho aqui nessa opção aqui chamada traduzir. Vai aparecer uma janela. Nessa janela você aperta sim. E aqui no canto aqui vai aparecer meio que um Google Tradutor e vai traduzir aquela palavra que você queria que fosse traduzida, tá? Aqui você escolhe o idioma, né? Que no caso ali é o inglês. Enfim, eu não estou conseguindo achar o inglês aqui. Aí você coloca o idioma aqui, depois coloca o outro idioma. Pronto, a tradução vai ser feita. Agora tem outra ferramenta, que é a ferramenta de pesquisa inteligente. Eu vou selecionar essa mesma palavra. Melhor, eu vou colocar outra palavra aqui. A palavra carro. Vou selecionar, botão direito, em cima da palavra, botão direito, vamos lá, vou em pesquisa inteligente. Aqui na direita vai abrir uma barra de pesquisa, e essa barra de pesquisa serve para que você não precise abrir o navegador para fazer uma pesquisa. Você faz uma pesquisa a partir do próprio Word. Beleza? Aqui apareceu algo relacionado a carro. Tem como configurar isso, deixar melhor, é porque eu instalei essa versão há pouco tempo, então eu não tive tempo de configurar. Mas por padrão vai vir já com as configurações feitas já. Beleza? Voltar aqui para o Word. Eu vou fechar aqui. E essa foi a dica. Mas tem outra dica para finalizar, que é a de sinônimos. Você clica com o botão direito, seleciona, né? Clica com o botão direito e vem aqui em sinônimos. Aqui você encontra sinônimos para palavras que você tem ou a palavra que você selecionou. Clica em automóvel, mudou para automóvel, tá vendo? Então, essas são as dicas que eu trouxe para vocês, tá? Espero que tenham entendido. Na próxima aula nós já veremos a interface do programa e tudo que tem a ver com as ferramentas. Então, a aula de hoje fica por aqui. Até a próxima.